Cassie se preparava para sair com o fazendeiro Luís. Rony já havia saído e discretamente se embrenhado na mata. Quando se distanciou bastante da fazenda, ele fez uma reza, uma das muitas que havia aprendido com seu padrasto. Essa era para que os cães não o farejassem, mesmo que ele estivesse por perto. Ao terminar, ele se despiu e, olhando a imensa lua cheia que iluminava a noite, disse: "Venha, eu estou pronto." Depois de dizer isso, Rony respirou fundo. Não demorou muito e uma dor lacinante invadiu seu corpo. E ele caiu na terra, se contorcendo. Ele tampou a boca com a mão para abafar os gritos. A dor era insuportável. As lágrimas escorriam dos cantos de seus olhos, enquanto seus ossos estalavam, reconfigurando seu corpo, de forma humana para fera. Suas mãos cresceram, retorcendo seus dedos para dar a forma de uma mão maior, e com garras. Os ossos de suas pernas se entortaram para trás, se deslocando e se recolocando, modificando o formato de suas pernas. A dor que aquela nova formação causou fez Rony quase perder os sentidos. Suas costelas se moviam, se expandindo. Ele sentia como se fosse perder o ar, como se seu tórax fosse arrebentar. Pelos grossos saíam de seus folículos capilares, com uma rapidez incrível, preenchendo todo o seu corpo de pelos. Ele se contorcia na terra, gemendo e respirando ofegante. Sua cabeça doía terrivelmente, enquanto sua arcada dentária mudava. Seus dentes doíam, um por um se moviam em sua boca, se afastando e dando lugar às novas presas. E dentes afiados que rasgavam sua gengiva, abrindo caminho para se ajustar ao novo formato de sua boca. Os olhos amarelos incandescentes de Rony brilhavam refletindo a luz da lua. Quando seu corpo deu o último estalo, ele se levantou. Era um lobisomem de pelagem marrom, de 2 metros cravados, e olhos amarelos incandescentes. Um uivo poderoso cortou o silêncio da noite, fazendo o coração de Cassie acelerar, e um misto de emoção e prazer tomou conta de seu corpo. Ela sentiu que era Rony, mas logo tiros ao longe foram ouvidos, e depois outro uivo tão poderoso quanto o primeiro. Aquilo chamou a atenção de Cassie e do fazendeiro Luís, e dos 4 peões que estavam com eles. Rony também ouviu e sabia que era Will. Ele podia ouvir seu galope pela mata. Mesmo longe, podia ouvir sua aproximação, e se preparou para o confronto. Will corria completamente enlouquecido, mas ao escutar o uivo do irmão, sua raiva aumentou. Ele estava completamente ensandecido. Enquanto corria, ele pensava: vai caçar sua própria família? Se juntou com ela para caçar a própria família, irmão? Eu não vou permitir, vou matá-lo antes que manche a honra da família. O fazendeiro Luís perguntou a Cassie, virando seu cavalo em direção à cidade. São 2? Os tiros vieram da cidade. Se são 2, o outro deve estar lá, moça. Cassie olhou para o fazendeiro e respondeu: vamos nos separar. O senhor vai para a cidade com 2 peões e eu fico aqui com os outros 2. O fazendeiro, meio relutante, aceitou o plano de Cassie e seguiu para a cidade. Ela e os outros peões entraram na mata. O plano de Cassie era despistar os peões para chegar até Rony. Ela então desceu do cavalo e seguiram a pé, e aconselhou os peões que fizessem o mesmo. Seguiram então cautelosos, fazendo o mínimo barulho possível. O fazendeiro Luís já estava perto da cidade, quando uma fera enorme de pelos negros atravessou o caminho dele, passando as garras em seu cavalo, rasgando a garganta do animal, que caiu se debatendo, derrubando o fazendeiro, que bateu forte com a cabeça no chão, perdendo os sentidos. A fera se ocultou na vegetação da beira da estrada e observou os 2 peões largarem o homem caído com o cavalo sobre ele e fugirem. Will os perseguiu, oculto pela vegetação, e quando estava perto de um deles, saltou
agarrando o homem e o levando com ele para a escuridão. O peão que fora apanhado pela fera gritava, deixando o outro mais aterrorizado ainda, exigindo ainda mais do cavalo. Queria chegar à fazenda na esperança de que os outros o ajudassem. Mas assim que alcançou a porteira, a fera surgiu da escuridão e saltou sobre o homem, derrubando ele e o cavalo sobre a porteira, que se partiu com tanto peso. O peão foi arrastado para a mata aos gritos. Os peões que estavam com Cassie, ao ouvir os gritos, voltaram para a fazenda, ignorando o pedido dela, para ficarem onde estavam. Cassie ficou olhando os peões partirem seus cavalos, temendo pela vida deles. Ela sabia que a causa daqueles gritos era Will. Ela passou a mão na testa limpando o suor causado pela tensão, quando sentiu uma respiração às suas costas. Ela estremeceu. Seu coração estava acelerado. Já estava para entrar em pânico e apertava sua espingarda nas mãos, quando sentiu o cheiro de Rony. Ele fechou os olhos e respirou fundo, e depois virou-se com calma. Mesmo ela sabendo o que eu queria ver, não deixou de se surpreender com o que viu. Ele media 2 metros pelas contas dela. Era como um cachorro de aparência selvagem, prestes a atacar. Era forte, do tamanho de um jumento, bem cevado. Suas presas passavam-se de seu maxilar inferior, e seus olhos profundos e amarelos brilhavam como 2 faróis. Mesmo sabendo que era Rony, pelo cheiro e pelos olhos, aquela fera tão perto dela assim, lhe deu um pouco de medo. Rony se colocou de 4 e abaixou a cabeça perto dela. Cassie sentiu seu coração acelerar, mas sabia o que ele estava fazendo. Queria mostrar que não iria atacá-la, que ela podia tocá-lo. Ela estendeu a mão e notou que estava tremendo. Apertou a mão várias vezes. Quando se sentiu controlada, foi aproximando a mão da cabeça dele, que era grande, proporcional ao tamanho. Rony fechou os olhos, sentindo a mão dela deslizar sobre sua cabeça. Cassie sentiu a textura dos pelos dele grossos, como se fossem crespos, porém de uma leve maciez. Havia terra e folhas misturadas aos pelos. Ela nunca imaginou que um dia estaria acariciando uma criatura que ela sempre caçou. Rony ergueu a cabeça lentamente até os seus olhos encontrarem com os dela. Estavam assim se olhando quando um cheiro podre tomou conta da mata, e um rosnado furioso chamou a atenção dos dois. Cassie se virou para ver a fera negra, enorme, com os olhos em brasa, correndo na direção deles, e trazia a cabeça de um dos peões entre as presas. Cassie empunhou sua 12 e engatilhou. Mirou em Will e atirou. Ele foi mais rápido, se desviando e se embrenhando na vegetação. Controlou seu cheiro, fazendo ele sumir. Sem sentir seu cheiro, ela não saberia onde ele estava. Rony sabia o que ele estava fazendo e não se afastou de Cassie. Continuou próximo a ela, observando os movimentos do irmão. Cassie olhou para Rony e depois para a direção em que ele olhava, e mirou atirando. O tiro passou de raspão, e Will rosnou sentindo a dor. Ele se afastou, não entendendo por que aquela bala, mesmo de raspão, causava tanta dor. Cassie seguia seus movimentos pela vegetação enquanto engatilhava a arma. Aquele som enfureceu Will, que avançou na direção dela, em zigue-zague. Cassie ficou surpresa com a inteligência dele, mesmo em forma de fera. Ela mirava, caminhando para trás. Will ia chegando cada vez mais perto, quando ele saltou para apanhá-la. Rony a empurrou, se colocando no lugar dela, recebendo o ataque de Will. Ela caiu e os dois caíram próximos a ela. Will estendeu a garra para pegá-la na perna, mas Rony acertou uma patada, ferindo seu braço com suas garras e afastando o braço dele para longe de Cassie. Will ficou furioso e se voltou para Rony, atacando ele com mordidas e arranhões. Rony se defendia mordendo Will. Cassie apanhou a arma e tentou mirar em Will, que puxou Rony, se embolando na vegetação. Ela desistiu de atirar, temendo machucar Rony.
Will percebeu que um protegia o outro e usou isso a seu favor, mantendo sempre Rony entre ele e a caçadora. Rony tentava tirar Will de cima para melhor se posicionar nas lutas, mas Will estava implacável em seu ataque. Em um dado momento, Will prendeu Rony no chão e rosnou furioso na cara dele. Rony entendeu o que ele dizia. Você se juntou à nossa inimiga para me destruir. Eu sou sua família, não ela. Temos que nos unir, nos proteger. Mas você protege a ela. Acha que ela vai ficar com você como um casal feliz? Não seja ingênuo, Rony. Ela vai te matar na primeira oportunidade. Rony usou suas pernas traseiras e arremessou Will para longe, e partiu para cima dele, acertando uma patada em cheio em sua cabeça, o fazendo sangrar. Will não esperava aquilo. Rony nunca havia o atacado, mesmo quando ele o machucava. Aquilo com certeza era influência da caçadora, pensou ele. Seu ódio por Cassie só cresceu. Ele tentou ir na direção dela, mas Rony o impediu, saltando sobre ele, que caiu de costas. Rony subiu em suas costas e com suas garras causava vários arranhões. Ele dava mordidas em suas costas, arrancando pelos e carne, lhe fazendo cortes profundos. Will rosnava e urrava de dor. Rony aproximou a boca de sua orelha e rosnou dizendo: Eu te pedi para parar. Eu te dei chances para isso. Eu desviei a polícia, a caçadora, eu até dei fim em provas que te incriminavam. Eu implorei Will para que não seguisse os passos dele. E o que você fez? Se tornou pior que ele. Eu demorei para perceber que você tinha prazer em machucar as pessoas e quis me arrastar para isso. Não vai acontecer, irmão. Eu lhe dei a escolha. Você fez a sua e eu fiz a minha. Will acertou o rosto de Rony com suas unhas, o machucando, fazendo Rony se afastar. Will aproveitou isso e correu na direção de Cassie, que começou a atirar, acertando Will algumas vezes, mas ele não parou. Saltou sobre ela e mordendo forte seu ombro. Cassie gritou de dor e colocou sua 12 na costela de Will e atirou. A dor fez ele soltar seu ombro e urrar de dor. Ele rosnou na cara dela, furioso, e cravou suas garras direita na costela de Cassie, causando-lhe uma imensa dor. Cassie gritou e tentava sair de debaixo dele, sentindo uma dor insuportável e um gosto ferroso na boca. Will saboreava aquele momento. Iria matá-la aos poucos, mas seus planos foram frustrados ao sentir as garras de Rony perfurar seu pulmão, acompanhado de um rosnado furioso. Quando Will arqueou-se para trás sentindo dor, Rony mordeu sua jugular, apertando fortemente a mordida. Cassie sentiu sangue em sua boca e a dor se espalhar pelo seu corpo. Will aprofundou suas garras, arrancando um grito ainda mais doloroso dela. Rony aprofundou suas garras, obrigando o irmão a soltá-la. Quando Will soltou, ela, com dificuldade, pegou sua arma, colocou no peito de Will e atirou ao mesmo tempo que Rony arrancava a jugular do irmão com mordida. A bala de prata, preparada com a mistura que Cassie sempre fazia, arrebentou o peito de Will, dilacerando seu coração. Mas por estar perto do corpo dela, a bala atravessou o corpo de Will e acertou também Rony. Os dois caíram, e Cassie deixou a arma cair de lado. Ela respirava com dificuldade, tentando se levantar, mas a perfuração em sua costela doía demais. Mesmo assim, ela se ergueu um pouco, o suficiente para ver Rony e Will caídos, um ao lado do outro. Will já havia voltado à forma humana. Os dois estavam imóveis. Ela voltou a deitar no chão e chorou. Temia ter matado Rony quando atirou em Will, e seu coração doeu. No fundo, ela gostava dele e não queria ter o machucado. Ele, aos poucos, começou a perder a consciência. Ainda era madrugada quando Rony despertou. Sentia todo o seu corpo doer, mas onde a bala estava alojada, doía mais que todas as mordidas e arranhões feitos por Will. Seus ferimentos não se curaram. Ele sabia
que era por causa do veneno em seu corpo. Ele se sentia fraco e seu corpo queimava. Se virou de barriga para cima e contemplou a lua. Precisava se levantar e estava preocupado com Cassie. Fez um esforço e se levantou. A dor era terrível. Malditas balas, Cassie. Ele pensou. Olhou para o lado e viu Will morto. Lágrimas começaram a escorrer em sua face. Apesar de tudo, era seu irmão e ele o amava. Ele não tinha culpa. Eles não tinham culpa de serem o que eram. Sentiu por Will não ter lhe dado atenção. Se eu fizesse, o desfecho teria sido outro. Ele passou as mãos no rosto, limpando as lágrimas, e olhou em volta procurando por Cassie. Ele respirou o ar e sentiu o cheiro do sangue dela. Aquilo foi suficiente para ele ir na direção dela, quase se arrastando. Quando chegou perto, ela estava sem sentidos. A terra estava molhada de sangue. Uma enorme poça úmida havia se formado. Revistou o casaco dela e encontrou uma seringa. Sabia que era o antídoto para o veneno do acônito. Sem pensar muito, ele injetou o líquido em sua jugular e esperou um pouco. Logo começou a se sentir melhor. Foi até Cassie e a examinou. Percebeu que sua respiração estava fraca. Ele a carregou aflito e correu de volta para a fazenda. No caminho, foi encontrando os corpos dos peões que o Will havia despedaçado. Ele colocou Cassie no banco de trás de sua Ranger e se vestiu, deu partida e seguiu às pressas para a cidade. No caminho, encontrou o fazendeiro Luiz, recostado em seu cavalo, muito machucado. Ele parou o carro e ajudou a entrar. Quando o homem viu Cassie, olhou para Rony preocupado. Tentando descontrair, Rony disse: "O senhor precisa ver o outro cara." O fazendeiro olhou para ele ainda preocupado e perguntou: "Ela o matou?" "Sim." Os dois seguiram em silêncio então até a cidade. O dia estava amanhecendo quando chegaram na cidade. Tudo estava um caos. Havia carros de polícia por toda parte, ambulâncias e carros funerários. As pessoas estavam com semblantes assustados e algumas chorando. Ao ver o carro de Rony, o delegado Eduardo veio até ele, que abaixou o vidro da janela. O delegado então perguntou, olhando para o rosto de Rony: "Tem que ver. Você está bem, rapaz? Tem que ver esse corte." "E a Lopes? Onde ela está?" Rony apontou para o banco de trás e respondeu: "Ela está muito ferida e perdendo sangue. Estou indo para o hospital." "O hospital é pequeno e está atendendo muitos feridos. O tal lobisomem fez uma carnificina no bordel. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu não acreditaria. Leve ela para a clínica. Fique em frente ao hospital. Diga que foi eu quem mandou." Rony fez como o que o policial mandou. E no caminho o fazendeiro disse: "Não se preocupe com as despesas, rapaz. Eu me responsabilizo. É o mínimo que posso fazer por vocês." Rony agradeceu. Quando chegaram na clínica, foram atendidos imediatamente. O delegado já havia avisado da chegada deles. Cassie foi para a sala de cirurgia e precisou de transfusão de sangue. Não tinha o tipo de sangue dela. Preocupado com o estado dela, Rony se ofereceu para doar. Ele era doador universal. Talvez Cassie ficasse bravo com ele, mas ele não poderia perdê-la, não depois de tudo que passaram juntos. Depois da cirurgia, ela ficou em observação na UTI. Rony foi prestar depoimento e depois foi junto com a polícia até a fazenda. E mais corpos foram recolhidos. O delegado quis levar o corpo de Will, mas Rony e o fazendeiro Luiz convenceram o delegado de queimar o corpo, para que ele não voltasse. Temendo que isso acontecesse de fato, o delegado aceitou. Depois de queimarem o corpo, eles enterraram os restos. Rony ligou para Fabrício contando o que havia acontecido. No outro dia, ele veio até a cidade visitar Cassie. Estava preocupado com a caçadora do Rono. Ela já havia saído da UTI e já estava em um quarto. Os médicos ficaram otimistas e impressionados com a rapidez de cicatrização dos ferimentos. Quando ela acordou, viu Fabrício no quarto, que se aproximou e disse: "Quer nos matar do coração, Lopes? Devia se aposentar. Essa fera te pegou de jeito." Ela deu um sorriso murcho, correu os olhos pelo quarto. Queria perguntar por Rony, mas estava com medo da resposta. Fabrício percebeu e perguntou: "Está preocupada com Rangel?"
Ela olhou para ele, percebendo a preocupação no olhar dela, e sorriu, dizendo: Ele mesmo pode dizer como está. Fabrício deu um leve aperto no ombro dela e foi saindo do quarto. Ela acompanhou sua saída e seus olhos se encontraram com os de Rony, que ia entrando. Ela sorriu, deixando as lágrimas rolarem. Não se importou de parecer fraca. Estava feliz de ele estar bem. Ele chegou perto dela e disse sorrindo: É como eu disse, Cassie. Não vai se livrar de mim tão fácil assim. Eu também estou feliz por você estar bem. Eu não saberia o que fazer de minha vida se o meu irmão tivesse lhe matado. Cassie segurou a mão dele e perguntou: A bala acertou você? Sim, mas remexi seu casaco e achei o antídoto. A bala, os médicos retiraram. Eu estou bem, Cassie. Só ganhei mais cicatrizes. Eu vi você caída e pensei que tinha te perdido. Rony sorriu e disse: Então a senhorita Durona não quer me perder? Deixe de gracinha, Rangel. Estou falando sério. Pensei que você estivesse morto. Ele levou a mão dela até sua boca e beijou e disse em seguida: Eu estou bem e não vai se livrar de mim. Vamos ser parceiros. Afinal, fazemos uma ótima dupla. A caçadora e o lobisomem. Ela riu junto com ele. Não conseguiu ficar séria com a piada. O delegado Eduardo foi até a clínica tomar o depoimento de Cassie. Para fechar o caso, ela estava para receber alta. O que aconteceu naquele mesmo dia, à noite, ela e Rony saíram de Itaité e voltaram para a Baíra, se hospedando na mesma pousada. Rony estava no quarto dela e ela olhava seus ferimentos no espelho. Ela tocava cicatrizes e fazia pressão, mas nem dor sentia. Rony observava o que ela fazia e se preparava para perguntas e para uma possível expulsão do quarto dela. Cassie não demorou para lhe fazer a pergunta. Seja honesto, Rony, seus ferimentos cicatrizaram rápido por causa da mordida de seu irmão, não foi? Ele respirou fundo e respondeu: Na verdade, você perdeu muito sangue, precisou de uma transfusão e eu sou doador universal. Meu sangue corre em suas veias, Cassie. Por isso se curou rápido. Ela olhou para ele com pânico estampado na face. Rony se apressou em se explicar. Me perdoe, Cassie. Você estava morrendo. Eu não podia perder você. Me perdoe, Cassie. Você estava morrendo. Eu não podia perder você. E me contaminar com seu sangue era a única saída? Onde estava com a cabeça, Rangel? Quer que eu vire um monstro como seu irmão? Ele se levantou da cama e segurou nos ombros dela e disse: Eu só não queria te perder, Cassie. E não vai virar um monstro como eu e meu irmão. Precisa de ritual para isso. Ela se arrependeu da forma como falou com ele e procurou se expressar melhor. Você não é um monstro, Rony. Você é uma criatura magnífica e um ser humano maravilhoso. Mas entenda meu medo. Claro que eu entendo, Cassie, mas fique tranquila. Você ainda é Cassie Lopes, a caçadora humana, com uma outra habilidade. Mas ainda é humana. Ele falou mexendo em um de seus dreads. Ficaram se olhando por um tempo, quando o celular de Rony tocou. Ele atendeu e saiu do quarto para falar. Ela apanhou sua agenda e sentou-se à mesa para fazer suas anotações habituais. Segurou o dread, que ele mexia, e sorriu. Começou a fazer as anotações quando ele entrou e sentou numa cadeira à sua frente. Seus olhos estavam brilhando em amarelo, intenso, cheios de excitação por uma nova aventura à vista. Ele não precisava se importar mais em se esconder. Podia ficar à vontade com Cassie. Isso o deixava feliz. Então perguntou: Está pronta para caçar? Temos um trabalho na cidade de Argola, em Minas. Ela levantou a cabeça e olhou para ele com os olhos tão amarelos e intensos quanto os dele. Claro. Um conto de Andy. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. E até o próximo Contos da Cripta.